E aí, Eleve Bold, tudo bem com vocês? Que celebração legal, que bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Felipe Santos, quero compartilhar uma mensagem que já vai te abençoar no começo do ano, mês de janeiro. Hoje, de acordo com os meus cálculos, é dia 87 de janeiro, não é verdade? Não dá essa sensação que janeiro já tem uns 87 dias. E hoje essa mensagem que se chama enraizado e exponencial. Repita assim comigo, enraizado e exponencial. Ótimo. A gente vai falar sobre descansar no lugar certo para produzir no tempo certo. Descansar no lugar certo para produzir no tempo certo. No reino de Deus, o descanso não é fuga. O descanso é fonte. E para isso, eu queria te lembrar que Deus não acelera pessoas exaustas. Tudo bem cansar, mas você precisa saber descansar, especialmente descansar além do físico, descansar a alma, descansar o emocional, descansar às vezes as finanças, quando sobra boleto no fim do mês, ou quando sobra mês no fim do dinheiro, e não o contrário, né? O segredo para quem está cansado não é desistir. O segredo para quem está cansado é descansar. Tem gente cansada que desiste e continua cansada. Olha que coisa. Por isso, você é o maior responsável por aprender a recarregar as suas próprias baterias. Emocional, espiritual, profissional, vocacional, relacional e assim por diante. O texto base aqui é Mateus 11, 28. Quando eu começar a ler essa passagem, você que já leu a Bíblia, vai lembrar dessas palavras de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Se você ainda não conhecia esse trocadilho com o eleve, você está há pouco tempo no eleve. Não é verdade? Então, vamos lá. As palavras de Jesus tiram o descanso de um dia e colocam o descanso nele. O judeu estava acostumado a descansar no sábado, fazer o seu sabate, né? A partir do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. E Jesus ele vem dizendo, o descanso não é mais um dia, o descanso é uma pessoa. Venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Seja sábado, seja domingo, seja segunda, seja terça. Ou seja, Jesus está tirando o descanso de um dia religioso e nos dando um descanso de presença em qualquer momento. Isso é poderoso, isso vai muito além do que a religião pode oferecer. Eu vi uma notícia recente, não sei se tem ela para colocar no telão aí, startups do Vale do Silício estão adotando a escala. A gente ouviu a polêmica aqui por um tempo no Brasil da escala 6x1, não é verdade? Ainda está quicando essa bola, não está? Escala 6x1. Quem ouviu a polêmica da escala 6x1? Legal. Lá no Vale do Silício, região 30 minutos abaixo da capital, ou da grande cidade de São Francisco, na Califórnia, jovens estão aderindo em startups à escala 996. O que é a escala 996? Trabalhar das 9 às 9, aqui a gente chama das 9 às 21, né? 6 dias por semana, ou seja, 996. 72 horas semanais. Detalhe, esse modelo foi proibido na China em 2021, recente, pandemia, né? Lá chamaram de escravidão moderna, porque isso não era só em startup lá,
Isso era em todo lugar, né? E a China, querendo cultivar uma boa imagem com a comunidade internacional, precisa fazer algumas mudanças, essa é uma delas. Lá, jovens começaram a morrer de exaustão por causa dessa escala, ainda na China. Eu vi, em 2016, quando fui para a China, todo ponto de ônibus, todo metrô, tinha muita gente dormindo enquanto esperava, mas muito. Era um cochilo coletivo, tamanho cansaço das pessoas. O Brasil é a comunidade japonesa de maior presença fora do Japão. Quem tem parente que já foi, já morou no Japão, ouvia parecido também, né? Pessoal trabalhando várias horas por dia, um cansaço enorme. Talvez presente em alguns países asiáticos no passado, hoje muito presente também em outros lugares, assim como a polêmica da escala 6x1 no Brasil, assim como startups do Vale do Silício agora convidando a esse ritmo de trabalho 996, 72 horas semanais. E, em plena corrida pela inteligência artificial, empresas americanas estão importando exatamente isso, oferecendo bônus e participação acionária para quem topar. E o mais perturbador, segundo a revista Wired, uma das maiores revistas de tecnologia do mundo, existe uma subcultura forte entre jovens da geração Z, que vê na dedicação extrema um caminho para o sucesso. A gente vive numa geração que glorifica a correria, o multitarefa, a rotina intensa, o nunca parar e o burnout como troféu. Então, a nossa geração não está cansada apenas de trabalhar, ela está cansada de nunca desligar. Provavelmente, você tem mensagens não lidas no seu Instagram aí, hoje, agora. Pode ser que você tenha mensagens não lidas no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu e-mail. Por quê? A gente não dá conta de acompanhar a quantidade de comunicações que chegam para a gente. Quando alguém pede meu WhatsApp, eu falo, olha, eu passo, mas lembre-se que eu não sou um chatbot. Eu posso ter um chatbot, mas eu não sou um chatbot. Então, eu estou te dando meu WhatsApp com a condição de você entender que eu tenho 2 filhas pequenas, que eu pareço um pouco o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris, eu tenho mais de um emprego, sou pastor, tem um monte de coisa acontecendo, né? Não dá para acompanhar em tempo real essa velocidade. Fora a quantidade de informações e atualizações, não é verdade? Se você colocar o celular no modo avião agora, quando você tirar, já vai ter alguma notícia, algo que mexeu no mundo, né? Então, tem gente que está cansado, por exemplo, nessa era digital, de produzir conteúdo, de assistir conteúdo, de produzir resultado, de ficar vendo a vida dos outros, de tentar produzir uma imagem, produzir uma expectativa. E Jesus nos convida, olha que engraçado, venham a mim os cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, tomem sobre si o meu jugo. Não sei se vocês já viram aquele cara que viralizou na rede social, acho que ele chama Anatoly, eu acho que é o nome dele. Ele se veste como faxineiro, ele vai nas academias, e tem uns marombas lá, né? E ele falou, posso limpar aqui? Deixa eu mexer esse peso daqui para cá. Aí o cara tem um peso gigantesco lá, o peso de um carro, aí ele vem com uma mão só, ele pega o peso e troca de lugar. Já ficou meio manjado, meio combinado, né? Mas é interessante ver que o que os caras levam um esforço enorme para levantar, ele só de onda vai lá e levanta com uma mão, né? Às vezes, o que você está achando pesado na sua vida, tem gente que conseguiria levar sem cansar. E Jesus está falando, está pesado do jeito que você está fazendo? Vem comigo, eu vou te dar descanso e vou te ensinar a carregar o que é para você carregar. Às vezes tem gente que está carregando necessidade de aprovação, tem gente que está carregando culpa, tem gente que está carregando um peso da família, tem gente que está carregando uma rejeição de um relacionamento, tem gente que está carregando um padrão que a rede social impõe. E enquanto você viver com esse tipo de carga, sempre vai parecer pesado. De 10 vezes vai parecer pesado. Agora,
quando você carrega o padrão de Jesus para você, você consegue ter descanso enquanto carrega. No mundo físico, para descansar, a gente tem que estar parado. No mundo espiritual, dá para descansar parado, mas só Jesus nos ensina a descansarmos em movimento. Essa é uma das características mais sobrenaturais de caminharmos no Evangelho. Conseguirmos descansar em movimento. Uma pergunta: você sabe descansar em movimento? Você sabe esperar em movimento? Essa é uma das grandes sacadas do Evangelho na nossa vida. Essa é uma das grandes transformações, muito mais do que uma sacada. Então, eu combinei duas inspirações para fazer essa mensagem. Por isso elas chamam enraizado e exponencial. Enraizado por conta do espetacular livro do Benny Liebscher, que a gente lançou inclusive pela editora Inspire, né? Enraizado. Se você ainda não leu esse livro, leia. O Benny fala sobre os solos que Deus nos trabalha. E eu também combinei aqui alguns insights com o devido filtro de um livro secular que para mim foi um divisor de águas, se chama Organizações Exponenciais. Além de ser pastor, eu sou consultor de inovação e inteligência artificial, sou diretor de inteligência artificial numa empresa de São Paulo, onde eu moro, e para mim, carreira é uma coisa só, carreira de vida, né? Ministério, a profissão, vocação, carreira é uma coisa só. Então eu falei, e se a gente, quando o Alan me falou sobre o tema que a gente ia refletir aqui, eu falei, cara, é uma ótima oportunidade da gente fazer uma ponte entre enraizamento e exponencialidade. E eu acredito que isso é um ingrediente de Deus para transformar a sua caminhada e te levar para novos níveis em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeiro, defina um propósito maior que a sua ansiedade. Nós vivemos na era mais ansiosa da história, no país mais ansioso do mundo e na geração mais ansiosa da nossa contemporaneidade. A geração tida como Z, o recorte, pedaço de Y também, é a geração mais ansiosa entre as gerações. E eu acredito que isso, infelizmente, tende a aumentar com as próximas gerações também. Mas hoje, o peso da ansiedade está afetando negativamente a nossa geração, a sua geração também. Um princípio aqui, Efésios 2:10. É sobre ter clareza de propósito para gerar descanso quanto a muitas opções ao seu redor. Diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto, para mim, é uma explosão de mente. Por quê? Talvez a gente, por padrão, imagine Deus criando uma pessoa, imagina Deus te criando, certo? Depois dele te criar, ele cria um propósito para você não ficar à toa na terra, certo? Só que o texto está dizendo que é o contrário. O que a gente leu é o seguinte: Deus tem uma galeria de propósitos guardadas no coração dele, e quando você nasce para responder um propósito que Deus já tinha. Deus não arruma algo para você fazer depois que você nasce. Deus te trouxe à terra para você cumprir um propósito que já estava no coração dele. E enquanto você não tiver um encontro com esse propósito, nada vai satisfazer. No financeiro, no status, no relacional, nada vai satisfazer. Por quê? O propósito de vida é o auge. O auge não é ser rico, o auge não é ser famoso, o auge não é dar a volta ao mundo. Há pessoas que fizeram todas essas coisas e não chegaram no auge. O auge é viver o propósito de Deus para a sua vida. Só que esse propósito não é um download que a gente recebe antes de começar a caminhar. Você vai precisar viver um enraizamento em Deus e ter experiências que vão te ajudando a lapidar essa pedra bruta até você entender o seu propósito. Ou seja, você não descobre o seu propósito para então caminhar.
Você caminha com Jesus e com a igreja para então descobrir o seu propósito. Se você não servir, se você não suar, se você não orar, se você não interagir, se você não permitir contrariedades na sua vida, se você não se deixar ser aperfeiçoado em meio a pessoas imperfeitas, você não descobre o seu propósito. Você não descobre o seu propósito para servir. Você serve para descobrir o seu propósito. E aí você vai ter vários giros ministeriais, giros de atuação. Estava lembrando disso nos bastidores. Minha mãe lembrou disso recentemente. Sabe onde foi a minha primeira pregação na vida? Num velório. Um velório. E por pura graça de Deus, 16 pessoas aceitaram Jesus nesse velório. Então assim, o começo talvez não é onde você tinha imaginado, mas é onde Deus tinha imaginado. Se você aceitar o início de Deus, lá na frente você vai entender parte do auge que um dia você queria alcançar. E me dá um desconforto a palavra auge, porque quem encontra o auge dá a impressão que a pessoa acomoda, não é verdade? E se a gente nunca atingir o auge humano? E se a gente sempre estiver buscando, superando, avançando, crescendo? Não que a gente tenha chegado lá, não é verdade? Então, olha só, as organizações que mais crescem no mundo, sejam de tecnologia ou não, brasileiras ou não, startups, em qualquer lugar do mundo, têm um propósito transformador massivo, que é o tal do PTM. Não é sobre fazer mais, é sobre saber por que você faz. Você precisa ter um propósito. A nossa igreja é uma igreja com propósitos. Você precisa ler o livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. O livro mais impresso da história depois da Bíblia. Olha que coisa. Um dos livros mais traduzidos em todos os idiomas do mundo também. Uma Vida com Propósitos. Então, viver os propósitos de Deus, aqui a gente chama de adoração, comunhão, serviço, discipulado e missões, nas palavras de Jesus no grande mandamento, na grande comissão. Isso é importante demais. Olha só, tem empresa secular que opera com propósito e às vezes tem cristão que não vive com propósito. Que loucura, não é verdade? É muito triste quando a gente vê uma característica que nasceu no reino de Deus ser aplicada de forma terrena e fora, e às vezes ter cristão que não aplica isso. Eu sigo aquela página também, talvez você siga, Razões para Acreditar, acho que é isso, né? Razões. Às vezes eu vejo virtudes ali de gente que não é cristã, e às vezes a gente vê barracos e perrengues de gente cristã, terrível, terrível, horroroso. Haja visto os escândalos que estão nos noticiários das últimas 2 semanas, por exemplo, né? Então, sabe aquela paralisia de ter 47 abas abertas no navegador da sua cabeça? Uma coisa é você ter abas abertas no computador. Outra coisa é você ter várias janelas no navegador de celular. E outra coisa é você ter várias abas abertas na cabeça. Eu me lembro daquela história da Simone Biles, aquela menina ginasta, né? Na Olimpíada de Tóquio, de 2020, que aconteceu, na verdade, em 21, eu acho, por causa da pandemia. Ela decidiu desistir da Olimpíada por causa da sua saúde mental. Na verdade, foi a nossa oportunidade de ganhar mais medalhas, porque ela não estava lá. Ela voltou depois em Paris detonando, não é verdade? Extremamente polêmica. O que é para uma ginasta que precisa da sua juventude, porque para a categoria dela, idade, o negócio conta muito, ela decide não competir uma Olimpíada, porque fala, a minha saúde mental é mais importante do que essa Olimpíada. Muita gente chamou de mimimi, mas só quem está no mundo dela para saber como ela processou tudo isso, não é verdade? Isso é muito sério. Então, você precisa conhecer os seus limites. Inclusive, tem um livro, ele é muito presente na história da nossa igreja, do Henry Cloud e o John Townsend. O nome é fácil, o livro se chama Limites. Esse livro é absurdo, muito bom. Você quer indicação de um bom livro, fora do hype? Já falei de Enraizado, Organizações Exponenciais, Limites. Limites, muito bom.
Na verdade, uma pessoa que voa alto é porque sabe os seus limites. E ela atua de forma coerente com isso. Hoje a gente está numa era que está levantando muito a bola do assunto de saúde mental, os diagnósticos possíveis, né? Superdotação, altas habilidades, espectro autista, TDAH, dislexia. E é importante para a jornada de cada pessoa a gente saber em que enquadramento a gente está nisso tudo. Não pensar no outro quando a gente ouve isso. Como eu estou em meio a tudo isso? Como eu posso me garantir que eu sou uma pessoa totalmente normal? Aliás, o que é normal? Existe normal? Troque o normal por original. Original é quem você é. O design de Deus para você. E aí tem 3 termos que eu gosto de lembrar, né? Desregulação, regulação e autorregulação. O que é desregulação? É o que te tira do eixo. É uma situação que te esgota muito em pouco tempo. E às vezes não acontece isso com outros. Eu vou dar um exemplo macro. Por exemplo, trabalhar com pressão e metas. Nem todo mundo tem estômago e emocional para isso. Por exemplo, ali em vendas ou no mercado de ações agressivo, né? Não é para todo mundo. Mas vou dar um outro exemplo, agora mais simples. Quando eu saio do carro com carteira, chave, outra chave, mochila, celular na mão, se eu saio do carro com mais de 3 coisas na mão, me dá uma aflição gigantesca, gigantesca. Equivalente a colocar o dedo no meu olho. Me dá uma aflição. Então eu preciso respirar antes de sair do carro, coloco a carteira num bolso, coloco o celular no outro, guardo uma chave no outro bolso, fecho a mochila, aí sim tiro a chave e saio, porque quando eu saio óculos escuros, quando eu saio com um monte de coisa na mão, não sei, posso estar parecendo uma pessoa extremamente louca, mas me desregula. O que te desregula? O que te esgota com muita facilidade? Você tem que tomar cuidado e saber lidar com isso. Regulação. Que ação externa você pode fazer para te equilibrar? Por isso, muitas vezes, um psicólogo pergunta para a pessoa, qual que é o seu hobby? Não é verdade? E a gente, olha só, a gente está sufocado de rede social, de comunicação digital, oportunidade como nunca antes, conteúdo, mas as pessoas estão tendo cada vez menos hobbies. E quando a gente fala de hobby, é legal a gente pensar em hobby offline também, certo? Eu tenho tido um novo hobby, montar quebra-cabeças com minha filha mais velha. Cara, esses dias eu peguei um quebra-cabeça de um polvo, as partes dos tentáculos, absurdo de acertar aquilo, horrível, horrível. Mas tira a gente das telas, dá um tempo pai e filha, mexe com outras inteligências, não é verdade? E a gente consegue ter algo diferente. Aí daqui a pouco enjoa daquele quebra-cabeça, ou perde peças. A mais novinha uma vez fez xixi no outro quebra-cabeça, perdi um monte de peça. Um mundo diferente, né? Então, você precisa saber o que te desregula, o que te regula, e tem gente que tem autorregulação também, ou seja, uma capacidade natural de se recuperar de certos desafios. Tem gente que tem uma resiliência maior, tem gente que tem uma qualidade de sono tão profunda que vai zerando algumas lutas que você teve. Não estou te encorajando a ser um dorminhoco, tá? Mas a Bíblia diz. A Bíblia fala que Deus nos dá o sono dos justos. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. O Senhor dá os sonos a quem Ele ama. Dá o sono a quem Ele ama. Em paz me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz viver em segurança. Jesus dormia no barco no mar da Galileia, quando estava todo mundo desesperado. Você vê que no arquétipo de sucesso, dormir nunca foi um negócio legal, que os outros admiravam. Tanto que a frase era, trabalhe enquanto eles dormem. Não é verdade? Essa turma toda hoje virou paciente aí, cheio de trauma, não é verdade? Então, para você saber voar alto, você tem que saber dormir profundo. Entendeu? Para voar alto, tem que saber dormir profundo. Se você não dorme com profundidade, você não consegue voar com altitude. Por quê? Você está desregulado. Sejam 6 horas, 7, 8, 9. Depois de 9, comece a suspeitar, mas tudo bem.
Você vai saindo dos 18, dos 25, você vai começando a perceber o seu sono mudar, não é verdade? Antes dormir era uma diversão, agora dormir é uma responsabilidade. Que coisa, que loucura. Mas você precisa ser guardião disso também. Segundo, produza a partir do descanso, não em direção a ele. O princípio aqui é, o evangelho inverte a lógica. Você descansa primeiro e a partir daí produz. Salmo 91, 1 e 2, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Benny Livschner fala no livro Enraizado sobre o solo da intimidade, o lugar secreto onde você cria raízes antes de dar frutos. Seu celular não carrega enquanto você usa ele no máximo. Já carregou o seu celular numa fonte ruim? Aí você está gastando, por exemplo, você está com o Waze ligado. Aí a cada minuto o Waze gasta 1%. E aquele carregador ruim, ele precisa de 5 minutos para carregar 1%. Aí na verdade você não está carregando. Você só está descarregando mais lentamente. Ainda assim é uma derrota. Já aconteceu isso com você? Você está usando tantas coisas no celular que mesmo carregado ele não está conseguindo. Eu amo carregar o celular no modo avião. Primeiro, eu tenho um carregador turbo. Segundo, eu amo jogar no modo avião, pôr para carregar, tchau, te vejo daqui a pouco. Às vezes, a gente não está sabendo fazer a mesma coisa com a nossa bateria pessoal. Uma das suas principais responsabilidades nesse ano 2026 como Jesus será essa. Anota aí, ou guarda aí, ou anota no seu pensamento. Saber recarregar. Esse ano você vai precisar, de uma vez por todas, aprender a saber recarregar. Em todos os aspectos da sua vida. Então, você pode produzir a partir do descanso e não em direção a ele. O mundo vai fazer assim, cansar para descansar. Você vai descansar para então produzir, cansar, colocar energia em ação. Até porque, para colocar energia em ação, você tem que ter guardado energia, não é verdade? Cansar não é algo ruim. Cansar significa que você está colocando energia em ação. Só que tem que ser na coisa certa, obviamente. Então, lembre-se que o próprio Deus descansou ao 7º dia. Não é verdade? Adão, a humanidade foi criada dando de cara com o descanso. Fui criado, que ótimo! Descanso. Engraçado, né? Primeira programação, descanso. Não foi ver as maravilhas, não foi nadar, não. Primeira tarefa da humanidade. 7º dia, descanso. Se a gente foi criado de cara para o descanso, onde a gente achou que ia dar certo um tipo de vida em que não há o devido descanso? Não estou falando de preguiça, não estou falando de imaturidade, nem de fugir de responsabilidade. Mas saber descansar profundo para saber voar alto. Terceiro, cresça no secreto antes de aparecer no público. Porque quem não descansa no secreto tenta compensar no público. Marcos 1:35 diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Não sei nessa época quais eram as condições, quantas pessoas por cômodo, ronco de algumas pessoas no cômodo, e eu não sei qual era a temperatura no cômodo, certo? Mas quem sabe, Jesus, para tirar distrações, barulho, e às vezes até para ir para um lugar mais fresco na madrugada, se retirou para uma região desértica, num lugar deserto, e ficou orando. Até Jesus sabia desconectar antes de ministrar. Silêncio também é espiritualidade. Vamos lembrar de algumas coisas? Davi pastoreou ovelhas em silêncio por anos. José interpretou sonhos na prisão sem plateia. Jesus passou 30 anos em Nazaré antes de 3 anos de ministério público. O secreto não é atraso, o secreto é preparo. De novo, o secreto não é atraso, o secreto é preparo. E quando eu falo de secreto, estou falando de fechar o quarto e orar, como Jesus fala, mas o secreto também é
Guarda isso com você que vai te facilitar muita coisa. O secreto também é o conjunto de vivências que ninguém tá vendo e ninguém está aplaudindo. O seu secreto também é o conjunto de vivências que ninguém está vendo e ninguém está aplaudindo. Quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Amém? Lutas que ninguém está vendo. Vitórias, boas ações que ninguém está aplaudindo. Isso também é o seu secreto. Junta o seu quarto de oração com as palmas e tapas no ombro que não vieram e com as lutas que faltou gente para consolar e apoiar. Esse também é o seu secreto. E você precisa aprender a conviver bem com isso. Porque o Deus que te vê no secreto te recompensará. Então não é só o Deus que está me vendo no quarto de oração. É o Deus que está me vendo no conjunto de vivências que ninguém está vendo e ninguém está aplaudindo. É esse Deus que vai te recompensar. No padrão dele, no tempo dele, para a glória dele. Olha que coisa. Deus não te recompensa para a sua glória. Deus te recompensa para a glória dele. Você já fez esse acordo com o seu ego? Quando Deus te recompensar, você fará que isso seja para a glória dele. Às vezes a sua recompensa ainda não chegou porque você não esmagou o seu ego o suficiente. Se a recompensa chegasse, não iria a glória para ele. Aí Deus ele retém essa recompensa até que você aniquile o seu ego para que a recompensa possa chegar e a glória para ele. Talvez você ainda não seja um bom rebatedor da glória de Deus. Você ainda absorveria. Por causa de rejeições do passado, por causa de comparações excessivas, por causa de motivações erradas. Se a gente não curar esses ingredientes, essas coisas, quando a recompensa chega, fica na gente mesmo. Lembra? O rei Herodes saiu na janela, falaram, é voz de Deus, tum, 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 e não do homem, tum, 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 é voz de Deus. A Bíblia diz, visto que Herodes não glorificou a Deus, o cara tem um piripaque, um mal súbito, cai sendo comido de bicho. Visto que ele não glorificou a Deus. Herodes era cristão, nascido de novo, lavado, remido, centrifugado no sangue de Jesus? Não. Imagina a gente que tem que ter temor, tem que dar a glória a Deus. Não quer dizer que você não vai falar um obrigado, não quer dizer que aquilo vai te encorajar. Só você sabe que alguns elogios chegam não para te dar orgulho, mas para te animar porque você estava quase desanimando. Eu sei disso. Tem elogio que Deus deixa chegar a tempo para você não desanimar. Não é que você é movido por elogio, mas Deus está permitindo esse ambiente. Quando o elogio não chega, Deus está ciente. Quando o elogio chega, Deus está ciente. Em ambas situações, vamos dar glória para Ele. Fui elogiado, fui destacado, vou dar glória para Ele. Mas igualmente, olha que coisa, se você não for reconhecido, se você não for elogiado, se você não for destacado, sabe o que você faz? Ao invés de reclamar e azedar, dê a glória para Ele. Entendeu? Senhor, diante desse não reconhecimento, dessas fofocas, dessas críticas, dessas inversões, desses ruídos sobre mim, eu decidi dar a glória para o Senhor. No caso de Estevão, era com pedras de verdade. Talvez no seu caso, as pedras são palavras de pessoas, eu não sei. Às vezes as pessoas mais de perto, às vezes as pessoas da família, às vezes as pessoas que você mais confiava, eu não sei. A gente não tem garantia nenhuma de nada disso. Sei nem que ponto eu estava. Terceiro, cresça no secreto antes de aparecer no público. Tem um provérbio chinês que fala, que o bambu chinês passa 5 anos crescendo apenas embaixo da terra. E no 6º ano, cresce 25 metros em 6 semanas. Em qual fase você está? Crescer para baixo ou crescer para cima? Árvore que só cresce para cima não aguenta vento nenhum. Árvore que cresce o tempo certo para baixo, para depois crescer para cima, aguenta ventos, tempestades e dificuldades. Então, quem sabe, você não esteja obtendo os resultados externos que você gostaria, porque Deus está te enraizando agora
para lá na frente você conseguir resistir a tempestades e continuar crescendo. Existem vitórias invisíveis e existem vitórias visíveis. Você precisa saber reconhecer as duas, celebrar as duas e dar glória a Deus em ambas. A Bíblia nos diz o seguinte, as palavras de Deus falando conosco. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Acaso vocês não percebem? Ou seja, Deus tem algo que você não está vendo, mas que Ele já está fazendo. Eu preciso te avisar isso. Existem coisas que Deus está fazendo que você não está percebendo. E a gente só desespera porque a gente leva em consideração o que é visível. Quando a gente reflete, quebranta e leva em consideração o que é invisível, a gente não desespera mais. É ou não é? A gente só desespera quando a gente conta demais com o visível. Quando a gente leva em consideração o invisível, o desespero é convidado a sair. Quem querer, diga amém. Amém? Quarto, indo para o final. Até porque o meu tempo já foi. Você não foi feito para carregar sozinho. Gálatas 6:2. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Muitos movimentos hoje estão baseados em comunidade, não é verdade? Que infelizmente as pessoas usam para coisas ruins, como cancelamento e etc. Mas a vida em comunidade, seja na igreja de Atos, seja na igreja da cidade, ou seja nos ambientes de internet, a comunidade é um efeito exponencializador. O que faz coisas serem exponenciais hoje? Comunidade. Ou seja, ser exponencial não é um segredo de uma pessoa. A exponencialidade tem um ingrediente secreto, a comunidade. Comunidades geram exponencialidade. Isso é muito importante. Se a gente entender isso, a gente vai lembrar de Davi na caverna de Adulão, a gente vai lembrar de Jesus com os 12, a gente vai lembrar de vários movimentos em que a comunidade produziu. Então, enraizamento, comunidade, exponencialidade. Enraizamento, comunidade, exponencialidade. 3 passos. Se você esquecer a mensagem toda, lembra disso. Quinto e penúltimo. Descanse do perfeccionismo. Experimente, erre, aprenda. Foi na igreja da cidade que eu aprendi a trocar o perfeccionismo pela excelência. O perfeccionismo é sufocante. O perfeccionismo é lamentar muito quando algo não acontece no padrão que eu gostaria. A excelência reconhece que deu errado, mas tem uma diferença. O perfeccionismo quer voltar no passado. A excelência mira para o futuro. Entendeu? O perfeccionista quer morrer porque não saiu do jeito que ele queria. O excelente fala, falhamos, erramos no fácil, mas vamos acertar no próximo. Vamos melhorar no próximo momento. Eu aprendi isso na igreja da cidade. Eu cheguei em 2010 na nossa igreja. Aí eu vivenciei Semana da Virada, vivenciei mais alguns eventos. Aí em 2011, Alto de Páscoa, na época a Reação, eu percebi uma coisa. Os eventos que Deus nos dá na nossa igreja melhoram a cada ano. O melhor nunca é o que ficou no passado. O melhor evento é sempre o desse ano e o próximo. E a gente vai viver isso com Velos, a gente vai viver isso com Alto de Páscoa, a gente vai viver isso o ano todo. Ainda mais no ano que é como Jesus. Não é nesse que ia falhar, gente. Verdade? Sempre assim. O mover de Deus na nossa família espiritual, o melhor é sempre o próximo.